Olá, gente. Então, estou de volta agora para falar um pouco do conteúdo da segunda unidade. Lembrando que na primeira unidade do curso eu falei de eletricidade, focando principalmente na eletrostática, que é a situação onde as cargas estão em repouso e, consequentemente, o campo elétrico ele é independente do tempo. No finalzinho da primeira unidade, eu falei um pouco sobre a situação de cargas em movimento, ou melhor, eu falei sobre fluxo de cargas, né, que é o que a gente chama de corrente elétrica. Então agora, nessa segunda unidade, eu vou falar um pouco sobre magnetismo. Em particular, eu vou focar na magnetostática. Magnetostática sugere que algo está estático. No caso, não serão as cargas. As cargas elas não estarão mais em repouso, elas estarão em movimento. Então, o que vai estar estático na magnetostática será a corrente elétrica. Então, nessa primeira sequência de videoaulas sobre magnetismo, eu falarei de conceitos de magnetostática. Então, o sumário dessa sequência de videoaulas é o seguinte: eu vou falar primeiro de polos magnéticos, que está intimamente ligado à fonte fundamental do magnetismo, que são as correntes elétricas. Depois falarei de força magnética e, enfim, falarei de campo magnético. Note que no magnetismo eu não falo de potencial. A gente vai ver mais na frente que não há como associar um trabalho à força magnética e, portanto, não há como introduzir o conceito de potencial. Também note que tanto a força como o campo magnético eles serão abordados no contexto da magnetostática, ou seja, eles não dependem do tempo. Isso significa que diretamente que as correntes elétricas elas são estáticas. Bom, então agora eu vou falar de polos magnéticos. Desde a antiguidade já se utilizavam a magnetita, pedra que tem a propriedade de atrair pedaços de ferro, na orientação de grandes viagens, as conhecidas bússolas. O vocábulo magnetismo é devido a uma região chamada Magnésia, na Turquia, onde essas pedras eram encontradas. Os ímãs são objetos, normalmente barras de ferro ou aço, aos quais se transmite a propriedade magnética, como, por exemplo, a propriedade de orientar-se sempre no sentido norte-sul. Na verdade, a Terra é um grande ímã, por isso que os ímãs sempre se orientam no sentido norte-sul da Terra. Então aqui eu apresento a Terra como sendo um grande ímã, né? O norte geográfico da Terra ela corresponde ao sul, né, do ímã, que a gente apelida como sul, letra S, e o sul geográfico da Terra a gente diz que corresponde ao norte do ímã. E uma bússola ela se orienta de acordo com esse ímã. Então a gente pode ver que à medida que a gente vai mudando de posição na Terra, a bússola ela vai mudando a sua orientação, mas sempre de acordo com a orientação desse ímã, né? Apontando sempre no sentido norte e sul do grande ímã. Bom, então podemos dizer que todo ímã apresenta duas regiões distintas, denominadas polos, que possuem comportamentos opostos. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e de nome contrários se atraem. Então aqui eu tenho dois ímãs, onde eu tenho em cada ímã um polo sul e um polo norte, né, em referência ao polo sul e polo norte da Terra. Então a gente vê que quando a gente aproxima um polo norte de um polo sul, ou seja, nomes contrários, existe uma atração. E quando aproxima um polo norte de outro polo norte, ou seja, nomes iguais, existe uma repulsão. Bom, outra característica importante dos ímãs
é a inseparabilidade dos polos, que diz que um único polo não pode existir isoladamente, isto é, eles sempre estão em pares. Então, digamos que eu tenho um ímã, né, e tente separar o polo norte e o polo sul desse ímã em dois novos pedaços. Então, esses dois novos pedaços eles vão se reorientar de forma que em um pedaço tem um polo norte e um polo sul, e no outro pedaço também tem um polo norte e um polo sul. Então, diferentemente das cargas elétricas que conseguem ser separadas, né, as cargas positivas das cargas negativas, os polos, né, que a gente poderia imaginar como sendo candidato às cargas magnéticas, né, esses polos eles não podem ser separados. E isso nos leva a pensar se realmente a fonte do magnetismo seriam essas cargas magnéticas, né, vamos chamar assim, que são esses polos, né, o polo norte e o polo sul, ou se a fonte do magnetismo seria outra. Bom, de fato, no século XIX, Hans C. Oersted verificou que correntes elétricas também exercem força magnética sobre metais e outras correntes. Bom, posteriormente, André-Marie Ampère propôs que a fonte fundamental do magnetismo não é o polo magnético, mas sim a corrente elétrica. Bom, então, se a corrente elétrica é a fonte do magnetismo, então como é que um ímã produz uma força sobre uma bússola se a gente não vê nenhuma corrente elétrica aí envolvida? Bom, o que se imagina é que microscopicamente existem correntes elétricas dentro desse ímã, de modo que ele se comporte como um circuito, né, percorrido por uma corrente, e como é conhecido, corrente elétrica ela também gera uma força magnética. Então, de fato, a fonte do magnetismo é a corrente elétrica.